chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo. Mais uma audioaula para você que está aí indo para o presencial na escola, mas quer um reforço, quer aprender um pouquinho mais e corre aqui na plataforma que nós temos os 3 horários, tá, gente? Tanto manhã, quanto tarde, quanto noite, vocês têm essas aulas disponíveis para vocês. E a aula de espanhol é na sexta-feira, pois é, a nossa grade de programação é na sexta-feira. Para você saber essa grade de programação e saber também quais são as aulas das outras disciplinas, vocês nos seguem lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Segue a gente lá, curte, compartilha. Lá toda semana é disponibilizada a programação da TV Educação. Além da TV Educação, por onde vocês estão nos acompanhando agora, você também pode nos acompanhar pelo YouTube na plataforma Gonçalves Dias. E ainda no hashtag Fica em Casa Aprendendo, que é um programa da Rádio Timbira, 1290 MHz, todos os dias das 16 às 17 horas. Além de todas essas ferramentas, você também conta com a plataforma do Spotify, pois é, podcasts disponíveis para vocês de todo esse conteúdo que nós trabalhamos aqui na plataforma. Então, não tem desculpa para você não aprender, para você não estudar, para não reforçar, para não relembrar, porque não é só quem está na sala de aula que precisa desse conhecimento. Muitos que já terminaram, vão fazer Enem, vão fazer vestibular, os pais que querem ajudar os filhos, todo mundo pode acompanhar a nossa programação e aí pode dar um suporte melhor, relembrar e aprender mais ainda, tá certo, galera? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E qual é o nosso assunto de hoje? Vem comigo para a gente aprender sobre saludos, despedidas e também, em contrapartida com esse tema, verbo estar em presente del indicativo. Lembrando que nós temos diversas aulas, tá, sobre verbos, especificamente verbo. Então, o que nós vamos ver dentro dessas temáticas, como subtema, como um subtópico aqui nas nossas aulas, é um reforço do que nós já temos gravado na plataforma. E como a nossa aula fica salva lá no YouTube, você pode ir lá e tirar dúvida e fazer as atividades que a gente sempre deixa disponível. Então, vamos falar sobre saudações, né? Saludos, saudações e despedidas, como a gente se aproxima das pessoas e como que a gente se afasta das pessoas. Que termos, que expressões nós podemos utilizar? Bem, eu trouxe aqui uma imagem para vocês com 4 cores, tá? E 4 pessoas, tá? Então, eu tenho aqui, hola, como estás? Então, hola é como eu geralmente chego aqui no canal para vocês. Buenos dias, que passa? Né? Bom dia, como estás? Né? Ei, que me cuentas? Isso aí é quando eu chego na escola e eu tô doida para saber, segunda-feira, eu quero saber do fim de semana dos meus amigos, então eu chego perguntando, que me cuentas? Então, o que você me conta de bom, né? O que você me diz? Nos vemos pronto. Nos vemos logo, tá? E dependendo do contexto, eu posso até utilizar nos vemos pronto para dizer que nós vamos nos ver rapidamente, daqui a um pouquinho, daqui a pouco tempo, não amanhã, porque aí eu já vou utilizar amanhã, tá certo? Então, vamos lá. Los saludos e despedidas. Então, as saudações e as suas despedidas. Los saludos y despedidas hacen parte de nuestro cotidiano. Por la mañana saludamos las personas com buenos dias. Então, as saudações e despedidas, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Pela manhã, eu saúdo as pessoas que eu encontro com um bom dia. Então, buenos dias, tá? Observem que é uma exclamação. E toda exclamação em espanhol, eu utilizo a pontuação inversa, tá? É a pontuação doble, tá? Que chama. Então, eu tenho um ponto de exclamação de cabecinha para baixo, e no início e no final, um ponto de exclamação normal, como nós escrevemos na língua portuguesa. É preciso ter essa característica? Sim, é preciso ter essa característica, ter essas duas marcações na oração, para
para que eu tenha, que eu saiba que ela é uma explicativa. Ah, professora, se eu colocar só a exclamação no final, tá errado, tá errado. Tá certo? Sem discussão. São normas gramaticais, tá? Quando encontramos com um amigo ou uma amiga, decimos, olá, que tal? Né? Então, quando encontramos com um amigo ou uma amiga, amigo e amiga, pessoas próximas, eu falo com informalidade. Lembra daquela nossa aula de formalidade e informalidade? Pois bem. Então, eu falo de maneira informal. Na língua portuguesa, nós utilizamos o coloquial, tá? Então, olá, que tal? Oi, como vai? E aí, tudo bem? Né? Então, a gente desenvolve uma coisa mais íntima, tá? Observem que olá está entre exclamações e que tal está entre interrogações. A mesma regra para palavras e frases exclamativas serve para interrogativa? Sim, serve para interrogativa. Então, é uma regra da língua espanhola eu colocar antes da minha interrogação um ponto de interrogação viradinho de cabeça para baixo e no final um ponto de interrogação normal, como a gente escreve na língua portuguesa. E eles contestam, voy bien, né? E eles respondem, vou bem, né? Ou vamos bem, se você tiver num grupo de pessoas, né? Falando com um grupo de pessoas. Aí o verbo vai mudar. Vayamos bien, né? Gracias. E tu? Olha só como o diálogo vai fluindo. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Hola, que tal? Voy bien, gracias. E tu? Tu, lembra da nossa aula sobre pronomes tu, vos e o sed? Pois é, o tu, ele é um pronome informal, tá? Então, o usted seria uma formalidade, seria se eu estivesse falando com uma autoridade, com uma pessoa mais velha, mas como eu estou aqui no exemplo falando com amigos, né, subtende que são pessoas próximas, então eu utilizo o tu. Poco tiempo después nos despedimos y entonces sale un hasta luego ou um cuídate, tá? Cuídate. Então, eu posso me despedir dizendo até logo, tá? Vocês conhecem uma frase que ela é épica, né? Dos filmes do Arnold Schwarzenegger, onde ele fala hasta la vista, baby, né? Então, eu posso me despedir assim? Pode, não tem problema nenhum, desde que você saiba com quem você está falando. Né? Então, hasta la vista, até a próxima vez que a gente se encontrar. Eu costumo me despedir assim também. Na rádio eu sempre digo hasta luego, né? Até logo é até breve. Logo, logo a gente se vê, tá certo? E cuida-te, tá? Para que você se cuide, né? Esse período de pandemia é muito comum a gente se despedir das pessoas e dizer para as pessoas, cuida-te. Muito bem. Claro que la forma como nos saludamos o nos despedimos es diferente en cada situación y dependerá del grado de familiaridad que tenemos con las personas con quien nos relacionamos. Bem, claro que a forma como nós saudamos alguém ou nos despedimos é diferente em cada situação e vai depender do grau de familiaridade que nós temos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. É o que eu falei ainda há pouco no slide anterior, né? Eu posso me despedir ou saudar alguém de maneira formal ou informal. Depende do contexto em que eu me encontro e das pessoas com as quais eu estou falando. Además, cada persona tiene valores culturales distintos y, por consiguiente, las formas de saludar o despedirse se difieren de una para otra. Por lo tanto, deben ser respetadas. Aqui apresentaremos algumas das formas mais comuns de saludos e despedidas utilizadas por los hispanohablantes. Muito bem. Como vocês já estão craque, eu vou traduzir só para clarear. Quem está chegando hoje na aula a primeira vez, mas quem já está acompanhando a plataforma, tem certeza que já conseguiu traduzir isso aqui. Então,
Cada pessoa tem seus valores culturais, tem valores culturais distintos, tá? E, em consequência disso, as formas de saudar ou desperdício se diferenciam de uma para a outra. No entanto, devem ser respeitadas. E aqui nós vamos fazer o quê? Apresentar algumas das formas mais comuns de saudações e despedidas utilizadas pelas pessoas que são hispanohablantes, pessoas que falam o espanhol. Mas aí eu vou abrir um parênteses quando você fala bem que no entanto, devem ser respeitadas. Essas formas, esses valores culturais precisam ser respeitados. Por exemplo, se eu chegasse para o meu avô falando com ele, Evô, tu já tomou teu mingau? Ele me olhava torto. Por quê? Por questões de respeito, por mais que nós sejamos próximos, sejamos íntimos, ele é meu vô, eu sou netinha, eu não posso perder o respeito. A cultura dele, né, da época dele, impõe que eu, como neta, tenha respeito. Então, eu não vou usar o tu, né? Eu vou usar o senhor, né? E que pronome que me remete a senhor na língua espanhola? Exatamente o que nós vimos na aula passada, usted, tá? Usted é como se eu estivesse me referindo a senhor, tá certo? Então, esses valores culturais, eles não são exclusivos quando a gente vai falar só com o chefe de Estado, com o dono da empresa com a qual eu trabalho, com o diretor da minha escola ou com o meu professor. Não. E muitas vezes o nosso professor é bem próximo da gente, né? Então a gente fala, ei, José, ou e tio de matemática, né? Então se fala muito assim, mas ainda assim nós devemos respeito. Então, o senhor, a senhora. Então, é muito comum. E nós achamos muitas vezes que pelo fato de sermos muito próximos, né, do nosso professor, da tia da cantina, né, embora ela seja mais velha, nós podemos falar da mesma forma que a gente fala com coleguinha de sala. E não é bem assim que as coisas funcionam, certo? Então, esses valores precisam ser respeitados. Nem todo mundo acha normal você chamar de tu a alguém que deveria ser chamado de senhor ou senhora, tá certo? Vamos conhecê-las, ou seja, vamos conhecer essas saudações. Então, eu tenho aqui saludos em espanhol e saudações traduzindo em português. Eu não vou repetir as traduções, tá? Nós vamos focar, eu quero que vocês foquem na parte do espanhol, tá certo, galera? Então, rolar. Tem acento? Não, é rolar, tá? Então, rola. Buenas. Buenas, às vezes a gente a priori escuta, imagina bom, né? Então, buenas, que é oi, vão acompanhando aqui pela tradução. Buenos dias, buenos dias. Observem que em espanhol eu tenho os dois sinais gráficos, tá? Que é a exclamação e na tradução da forma como se escreve em português, apenas com um sinal gráfico de exclamação, tá? Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Todo bien, né? Que é uma pergunta. Então, todo bien? Eu conheci há muitos anos atrás um africano de nome Ako, né? Que era um turista que estava aqui na praia e ele tentando se comunicar com as pessoas e eu observei que ele falava, tentando falar algumas palavras em português, né? Ele usava o todo bien para dizer que estava tudo bem, né? Então, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele tudo bien, tudo bien. Então, eu era adolescente, foi o primeiro contato que eu tive com algo parecido com o espanhol, né? Que hay? Que hay? O que há? Como vá? Como vá? Como vá? Por que como vá e não como vá? Porque o V tem um som de B, lembra lá a aula sobre alfabeto. Vamos dar sequência. Ei é o nosso ei, né? O normal. Que passa? Que passa? O que há de novo? Olha só a tradução.
Que me cuentas? Que me cuentas? O que me conta? Já está. Professora, não tem que botar que tu me cuentas ou que usted me cuenta. Não, porque o pronome, vocês já ouviram na aula sobre pronome que muitas das vezes o pronome sujeito ele não aparece, ele fica subentendido e você naturalmente sabe. É como se fosse o nosso sujeito oculto do português, mais ou menos assim, mas você sabe de quem que eu estou falando. Que tal está? Que tal está? Como está? Como le va? Como le va? Né? Como está indo? Como se encontra? Como se encontra? Lembrando que são perguntas, então a entonação é de pergunta, é como tem passado, né? Como andas? Como anda. Não é como anda movimento, tá, gente? É como anda, como você tem andado, como você tem se sentido, como você tem estado, tá? Que cuentas, o que você me conta, e que gusto de verlo, né? Que bom te ver, isso aqui é muito comum nas novelas, né? Nas novelas espanholas. Que gusto de verlo, a gente vê muito, para quem está assistindo a sugestão que eu dei do Café com Aroma de Mulher, vê muito isso aqui. Que gusto de verlo, tem toda uma linguagem mais formal, tá? Respostas. Né? Como é que eu vou responder essas saudações? Então, eu posso responder bien e tu, né? Como estás? Né? Estupendamente. E usted? Né? Estupendamente bem. Estou muito bem. Né? E você? Todo bien. E usted? Observe que sempre vai voltar a pergunta para você. Né, para que você dê uma continuidade no diálogo. Quando a gente não quer dar uma continuidade do diálogo, a gente apenas todo bien. Isso acontece nas conversas de vocês de WhatsApp, né? A gente sabe quando a pessoa não está afim de papo, quando ela começa a botar a figurinha. Aí, pô, a pessoa não quer conversar, está ocupado, não tem tempo. Ou simplesmente você diz, oi, tudo bem? E a pessoa, tudo. Então, bem ali, ele já encerra a conversa, corta o diálogo. Muy bien, gracias, né? Para dizer que eu estou bem demais, obrigado. Genial. Olha o L, genial. Genial, muitas gracias. Magnífico, muito obrigado. Como estás? Como está? É uma forma de pergunta, professora, mas também é uma forma de resposta, tá certo? Que tal também é uma forma de se responder a algo que foi perguntado, tá certo? Despedidas. Adiós. Hasta luego. Hasta la vista. Lembra do que eu falei do Arnold Schwarzenegger, do filme? Hasta la vista, baby. Pois é. Hasta la vista, muchacho. Hasta la vista, chico. Hasta la vista, abuela. Né? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Tchau com o ou tchau com u. Estão corretas as duas formas. Hasta mañana. Né? Hasta amanhã. Vejo vocês amanhã, né? Que em inglês é see you tomorrow. Hasta amanhã, até amanhã. Cuídate, cuídate, tá? Nos vemos. Hasta outra, né? Até a próxima. Hasta pronto, até logo. Nos vemos pronto, nos vemos logo. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Que vaya bem, que vaya bien. Que passe bem, que passes um bom dia, né? Que você tenha um bom dia, que passes uma boa tarde, que você tenha uma boa tarde. Graças, que vocês já conhecem, obrigado, e muitas graças, que é muito obrigado. E eu abro um parênteses aqui para propor para vocês que tentem conversar com o seu colega de sala pelo WhatsApp, pelo menos, cumprimentando de manhã, usando uma dessas saudações, tá? Porque aí você vai treinando a sua escrita e também visualizando e aprendendo a gravar isso aqui, para que você possa ao menos se comunicar com alguém, tá? Então, é bem interessante. E aqui eu tenho para a gente finalizar, que duermas bien, durma bem, cuide-se, saludos, saudações, que descanses. Ha sido um prazer, foi um prazer.
Hasta el lunes, até segunda-feira. E aqui eu posso usar para todas as outras dias da semana. E pásalo bien, passe bem, né? Passe bem. Então, eu tenho aqui saludos, que é saudações, é extremamente formal, tá? Então, treinem, aprendam, que a gente tem mais outras aulas sobre isso e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Hasta luego!